Então vou passar esse pequeno vídeo de 3 minutos com preparação para a palavra. Amém? Pai, você não sabe disso agora, mas eu estou observando você. Observando as coisas que você faz. Observando a maneira como você trata as pessoas. A mim, a minha mãe, os meus irmãos. A maneira como você vive a sua vida tem um grande impacto em mim. Quando for minha vez de escolher a minha carreira e sustentar minha família, a sua ética no trabalho estará na minha mente. O tempo que você passa comigo, mesmo fazendo algo bobo, me dará uma sensação de segurança. Haverá momentos em minha vida quando terei dificuldade de ser íntegro e não terei certeza sobre o que devo fazer. Mas eu vou me lembrar de como você defendia o que era ser, mesmo quando podia olhar para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. Por favor, não tenha medo de me mostrar suas falhas e seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando você. Observando se você realmente acredita no que você diz sobre Deus. Eu preciso que você me mostre o caminho. Me mostre como viver uma vida que não é segura, mas é boa. Então, eu estou observando você, papai. Todos os dias, você está me ensinando a viver. Quer saiba ou não. Feliz Dia dos Pais. Essa palavra do Pai para todos os pais e para todos nós. Amém? Glória a Deus. Os seus filhos estão te olhando, estão te observando. No final do ano passado, quando a nossa igreja completou 40 anos, no aniversário da igreja, Deus me disse que a gente deveria acrescentar algo no lema da nossa igreja, né? Que a nossa igreja, quando ganhou uma identidade, passou a ser de Igreja Evangélica de Ubatuba para a Igreja Ágape de Ubatuba. A Ágape é amor de Deus, amor. E quando Ele deu esse nome para nós, em novembro de 99, Ele me falou que a nossa igreja deveria ser Ágape. Então, Ele falou, cumprindo o amor de Cristo, né? Cumprindo o amor de Cristo. E agora, o ano passado, quando completou 40 anos, você sabe que biblicamente uma geração dura 40 anos, biblicamente. 40 anos é uma geração. A gente está entrando na segunda geração, né? Segundos 40 anos dessa igreja. Então ele disse que agora seria cumprindo o amor de Cristo de geração em geração. A gente já está na próxima geração. E o que passa de uma geração para outra, irmão, é o ensinamento, são os exemplos, isso é que passa de uma geração para outra. Então eu quero compartilhar com você algo a respeito do rei Davi e do seu filho Salomão. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo 1, 1 Reis 1.
1 Reis 1, versículo 5. O livro de 1 Reis começa com o finalzinho do reinado de Davi. Começa com a velhice de Davi. E já logo entra no reinado de Salomão, seu filho. E sabe, irmãos, quando Davi estava velho, a Bíblia nessa versão revista e corrigida fala que Davi era velho e entrado em dias, né? Cobriam-no e ele não se aquecia. Ele estava velhinho, né? E ele passou por muitos problemas. Davi enfrentou sérios problemas, porque alguns daqueles em quem ele confiava, alguns daqueles que eram seus ajudadores, o traíram. E ele teve sérios problemas. Mas um deles foi com seu filho. Você sabe que primeiro Absalão quis o reino de Davi. E Davi retomou o reino, né? Porque Deus tinha dado o reino a Davi. E agora, o outro filho, Adonias, quis usurpar o reino, quando viu que Davi estava já velhinho, estava fraco, e com um pouco de crise de autoridade. Então diz aqui em 1 Reis 1, 5. Então, Adonias, filho de Ragite, e filho de Davi, né? Ragite é sua mãe, se levantou dizendo, eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Ragite o tivera depois de Absalão. Então primeiro Absalão quis o reino, agora o irmão quer o reino. Agora, você repara alguma coisa muito importante? Aqui no versículo 6. Nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Você percebe aí alguma falha de Davi como pai? O pai, Davi, o rei, nunca havia contrariado o seu filho, Adonias. E ele era bonitão, né? Diz aí. Ele era formoso, muito formoso de aparência, filho do rei, príncipe, formoso, jovem, o seu pai já velho. Nunca ele foi contrariado, o seu pai nunca o corrigiu. E agora ele quer o reino. Falha de pai. Amém? A gente conhece Salomão como filho de quem? Filho de Davi. E a gente conhece Adonias como filho de quem? A Bíblia apresenta ele como filho de Ragite, não filho de Davi. Davi foi ausente na criação de Adonias e deu aí um filho mimado e que não respeita a autoridade. Eu peço para você deixar marcado aí, mas vamos abrir Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio é o livro dos ensinamentos de Deus, né? Deuteronômio. Você não deve ler só Salmos e Provérbios no Velho Testamento, irmão. Bom, você deve ler o Velho Testamento inteiro, claro. Mas leia Deuteronômio, tem os ensinamentos de Deus. E em Deuteronômio 6, a partir do versículo 5, diz assim. Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Amém. Tem uma outra versão que fala que você inculcarás essas palavras a teus filhos. Aqui diz intimarás a teus filhos em casa, no caminho, deitando, levantando. Uma grande
responsabilidade dos pais é ensinar os filhos, não só os caminhos do Senhor, mas ensinar a viver. Você sabe que o ensinamento de Deus na Bíblia é uma família patriarcal, não matriarcal. O costume romano, na época de Roma, é o matriarcado, a mama é que manda, a mama manda na casa. Mas o que Deus ensinou é que o pai manda. A Bíblia fala que Deus é o cabeça, Deus é o Senhor, e Ele é o Senhor sobre Cristo. Cristo é o cabeça, e daí vem o homem. Cristo é sobre o marido é sobre a esposa, e os dois sobre os filhos. Essa é a ordem de autoridade estabelecida por Deus. Todo lar, toda família que o homem, o pai, não tem autoridade, tem problemas. Porque não foi assim que Deus estabeleceu, não foi assim que Deus ensinou. Se você, minha irmã, tem tido que assumir a autoridade no seu lar, por falha do seu marido ou por ausência do marido, por ausência do pai, nesse caso, o Senhor vai te dar sabedoria, vai te abençoar, claro. Mas se não, mas ora, se você tem um marido, ora por ele, para que ele assuma o papel que Deus lhe deu. Amém? Você está me entendendo? Deus estabeleceu, tem um princípio santo aí, de autoridade, de hierarquia. E Davi falhou nisso como pai. Ele nunca corrigiu seu filho. Ele era o filho da mãe, né? O filho de Ragite. E aí a gente viu sérios problemas. Vamos voltar lá em 1 Reis? 1 Reis capítulo 1. O rei Davi teve problemas também com alguns dos seus ajudadores diretos, alguns do seu primeiro escalão, aqueles em quem ele confiava. E dentre eles, está aqui no versículo 7, 1 Reis 1, 7, que diz que o Adonias, que o traiu, tinha inteligência com Joabe, ele tinha conluio, né? Ele tinha acordo, eles tramavam com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Você sabe quem foi Joabe? Joabe foi o general do exército do rei Davi. O general do exército, Joabe, traiu Davi, seguindo Adonias. Também o sacerdote Abiatar também traiu Davi. Mas alguns permaneceram fiéis ao rei Davi. Alguns dos valentes de Davi permaneceram fiéis. Vamos ler aqui o versículo 32. Quando o rei Davi ficou sabendo, porque, irmãos, não se zomba de Deus. Tem um texto na Bíblia que fala de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. A palavra de Deus fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Jesus disse, tudo aquilo que os homens falam às escondidas vai ser revelado no eirado, vai ser revelado a céu aberto. Nada oculto. Então o rei Davi ficou sabendo do que o seu filho estava tramando, estava fazendo. E aí Davi chamou alguns que permaneceram fiéis a ele. E aqui no versículo 32, disse o rei Davi, chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e entraram à presença do rei. Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, era um dos valentes de Davi. Benaia era um guerreiro. Quem foi Natã? Você se lembra de Natã? Que aparece aqui? Como foi que Natã aparece na Bíblia? Quando o reinado de Davi durou 40 anos, Davi reinou 40 anos. No primeiro ano do reinado de Davi, Davi cometeu um pecado seríssimo. Davi deveria estar com seu exército na guerra, ele ficou em casa,
ele viu Batseba, essa mulher formosa, ele desejou Batseba, ficou cego pelo desejo, mandou chamá-la e adulterou, porque ela era casada. Batseba era casada com Urias. E quem era Urias? Um dos valentes de Davi. Um dos 37 fiéis a Davi, valente. 37. Dentre todo o exército de Israel, ele tinha 37 valentes. Um deles era Urias. E Davi adulterou com a mulher de Urias. Não bastasse isso, para encobrir o seu pecado, porque ela engravidou, ele mandou matar Urias. Então ele adulterou e assassinou. E ele estava tão cego pelo seu pecado e na posição de rei, e as coisas continuavam dando certo. Porque quando você está em pecado, por um tempo as coisas continuam dando certo. E você pensa, não foi tão sério assim, não aconteceu nada. Deus me entende. Deus te entende e o diabo também. Deus deu 2 passos para trás e o diabo 2 passos para frente, em sua direção. E Davi estava tão cego, não percebendo a gravidade do que ele havia feito, que Deus enviou um homem, um profeta, Natã. Olha a coragem e a integridade de Natã. Porque Natã chegou na presença do rei Davi para apontar o pecado dele. E Natã falou, rei, olha o que você fez. Imagina se Davi não fosse um homem de Deus, e Natã não sabia, né? Davi estava começando a reinar. Se Davi não fosse um homem de Deus, ele ia se ofender. Quem é você para vir me apontar o meu pecado? O que Davi poderia fazer com Natã? Morte. Mas Natã foi íntegro, reto, temente a Deus, e ele foi a Davi e falou, Davi, olha o que você fez, você pecou. Davi se arrependeu. Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependeu profundamente. E a partir dali ele mudou totalmente de atitude, ele teve sérias consequências por causa do seu pecado. Deus avisou a ele as consequências. Isso é uma outra história que não é para agora. Mas o fato é que Natã continuou com Davi. Isso aconteceu 40 anos atrás, no primeiro ano do reinado. E agora a gente está aqui lendo sobre o último ano do reinado, e ali está Natã. Olha que bênção. Deus vai colocar algumas pessoas na sua vida que vão ser fiéis e vão ficar com você. Na chuva, na tempestade, no terremoto ou na bonança. Vão ficar com você, fiéis. Natã estava lá. E Davi soube honrar Natã. Amém? E Natã soube honrar Davi. Algumas pessoas não vão ficar com você. Algumas vão te decepcionar, vão te trair, vão te abandonar. Mas Deus nunca vai te abandonar. Você não pode deixar que essas situações e essas pessoas endureçam o seu coração e você se torne uma pessoa má. Porque aí você vai definhar. Amém? Palavra do Senhor. Glória a Deus. Mas então aqui está, Davi chamou Zadok, chamou Natã e chamou Benaia, e eles entraram na presença do rei, e diz aqui no versículo 33, 1 Reis 1:33, e o rei lhes disse, tomai convosco os servos de vosso senhor, os servos do rei, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Aleluia. E assim Deus usou esses homens de Deus e Davi ungiu seu filho Salomão como rei. E Adonias não usurpou o reino, assim como Absalão não conseguiu também usurpar o reino. Porque sabe, irmão, aquilo que Deus tem para você é para você. O chamado de Deus para você, o ministério de Deus para você, a obra que Ele tem para você, o serviço que Ele tem para você, ou o trabalho, é seu. Ninguém pode usurpar aquilo que Deus te deu. Amém?
Toma posse, seja forte, seja valente, seja perseverante e coloca a tua confiança no Senhor, porque Ele é fiel e Ele vai te ajudar. Amém? Glória a Deus. A gente não está acostumado com essas coisas, né? Mas fala para quem está aí com você, aquilo que é seu, ninguém vai tirar, viu? Em nome de Jesus. O que Deus te deu, Deus te deu. E a Bíblia fala, sabe o que? Agindo Deus, quem impedirá? Tem momentos na minha vida que eu tenho dificuldade e eu, meu Deus, e aí eu sempre falo, calma, porque a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E o meu lado está com Jesus, então é mais forte. Eu sempre falo isso. Agora, você tem que ter certeza que você está com Jesus do seu lado. Como é que você pode ter certeza? Anda em retidão, procura andar em santidade, honra a Deus, busca a Deus, serve a Deus. A corda está segura pelo lado mais forte. Toma posse, amém? Glória a Deus. Bem, irmãos, aí Davi deu conselhos a Salomão. Salomão é jovem, mas já é adulto, ele já está assumindo o reino. E Davi agora deu conselhos a Salomão. Se você pensa que já passou o tempo, que você perdeu o tempo de ensinar os seus filhos, de ajudar, de aconselhar, nunca é tarde. Nunca é tarde para você voltar a fazer o que é certo. Toma posse disso. Mesmo se os seus filhos, seu filho, sua filha já está adulto, já até saiu de casa, volta o contato com ele. A sua palavra como pai, a sua palavra como mãe, tem muito peso para os seus filhos. Eu ainda me lembro, o meu pai é vivo ainda, graças a Deus, né? Bênção para mim, sim, mas eu me lembro de alguns ensinamentos, de algumas palavras dele. Está aqui na tábua do meu coração, como Deus fala. Eu lembro dos ensinamentos dele. Você sabe, às vezes tem algum irmão, alguma irmã, algum líder de célula que fala para mim, apóstolo, você precisa conversar com meu filho, porque ele vai te ouvir. Já conversou com tal pessoa, já conversou com o líder, mas ele vai te ouvir. Por que vai me ouvir? Porque tem um respeito. Tem um respeito, talvez, não é? Vai me ouvir. Mas eu posso te falar, o seu filho, a sua filha, vão te ouvir e querem te ouvir. Fala com ele, conversa, ensina, em amor, exorta. Lembra do vídeo? O seu filho está olhando para você. Ele vai aprender com você, não só pelo que você fala, mas pelo que você faz. Como é que você reage no trânsito? Se você respeita ou não respeita as autoridades? Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata o seu filho? Ele está aprendendo com você. Você respeita o seu pai? Eu já não sou tão jovem, né? Mas quando eu encontro meu pai, pode ser lá no supermercado, onde for, na farmácia, eu falo, ô pai, e a gente se beija. Ele é meu pai, eu não tenho vergonha. Às vezes estou lá no consultório. Estou no meu consultório, tem cliente na sala de espera, eu chego ali, meu pai está ali e falo, ô pai, vou lá, um beijo. Será que eu perdi a autoridade perante os clientes? Acho que não, mas não estou preocupado em honrar meu pai. Né? Os filhos estão vendo. Se você, quando pode, você ajuda seus pais financeiramente, se você respeita, aquilo que você semeia, você colhe. Amém? Se você respeita as autoridades, se você respeita o seu líder de célula, se você respeita as autoridades do país, seus filhos estão vendo. É assim que eles vão agir. A gente pode fazer a próxima geração ser melhor do que essa, com o nosso exemplo. Toma posse? Em nome de Jesus. E aqui a gente vê então Davi aconselhando o seu filho. Vamos ver, capítulo 2, 1 Reis 2, versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Eu vou seguir aquilo que é destinado a todos. Esforça-te, pois, e sê homem.
Salomão, guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Aleluia! Esse é o principal ensinamento que nós podemos passar para os nossos filhos. Ensina a criança, diz a Bíblia, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for adulto, não se desviará dele. Ensina os seus filhos a palavra do Senhor. Ensina com palavras e ensina com atitudes. Isso Davi então fez. Ele passou para Salomão: Salomão, para que você prospere em tudo que você vai fazer, tema a Deus, obedeça a Deus, guarde os seus mandamentos, estatutos, juízos, ensinamentos. Amém. E além disso, Davi deu agora alguns conselhos práticos para Salomão. Olha isso. Quando eu vinha lendo, irmãos, a vida do rei Davi, porque agora há pouco tempo eu li novamente, eu passava por algumas passagens e falava: não é possível, como é que Davi está suportando o Joabe? Como é que Davi está deixando o general fazer isso? Porque, irmãos, o Joabe foi muito mal. No começo o Joabe era leal a Davi, mas depois ele foi muito mal. O Joabe, ele matava pessoas e Davi não ficava sabendo, ou então quando ele ficava sabendo, Davi não podia fazer nada porque já tinha sido feito. Só que quem pagava o preço era Davi, porque Joabe era general do Davi. Então Joabe causou sérios problemas para Davi, porque ele eliminava a autoridade do rei, e Davi estava como que meio amarrado e não podia fazer nada. Porque Joabe era influente e tinha outros com ele. Muitas vezes você vai ter algumas dificuldades assim, não é? E eu pensava, meu Deus, Davi, não deixa, Davi, faz alguma coisa. Sinceramente, quando eu lia, eu já li várias vezes a história de Davi, mas toda vez que eu leio eu fico assim. Mas aí a gente vê uma coisa, quando Davi foi passar o reino para Salomão, Davi chamou Salomão e falou: Salomão, eu preciso te falar sobre alguns homens, porque eu estou partindo, eles estão ficando com você. Então olha, então aqui no versículo 5, 1 Reis 2, 5, também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra em seu cinto, que tinha nos lombos, e nos seus sapatos, que trazia nos pés. Começa a reparar nesses textos que nós estamos lendo, como aparece sempre assim: filho de tal, filho de tal, filho de tal. Deus preza muito a genealogia, são famílias sacerdotais. Por isso que é importante que a gente vai passar de pai para filho. Amém? Faze, pois, versículo 6, faze, pois, segundo a tua sabedoria, Salomão, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. O que Davi falou então? Fica de olho em Joabe, filho. Você sabe o que ele me fez? Você sabe que ele matou 2 generais meus, ele matou o general de Israel e o general de Judá. Em tempo de paz ele matou. Agora usa a tua sabedoria, Salomão, e não permita que ele desça as suas cãs em paz à sepultura. Que versão é essa aqui que são cãs? Você sabe? As cãs são isso aqui, ó, esse cabelinho branco que o homem começa a ter aqui nas têmporas, que por acaso eu tenho. As cãs, né? É isso. E Davi falou: não permita que ele envelheça e vá em paz para a sepultura. Cuidado com ele, ele não é confiável. Salomão, se ele me traiu, ele pode trair você também. E também, olha o versículo 8: e eis que também contigo, filho, está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, olha, filho de Gera, filho de Benjamim de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Mahanaim. Quando Absalão, o outro filho de Davi,
tentou pegar o reino de Davi, e Davi teve que fugir do palácio, envergonhado, ele teve que fugir com a sua esposa e seus filhos e com alguns servos dele. Ele foi fugindo, porque Absalão vinha vindo. E esse Simei, esse homem chamado Simei, ele apareceu no caminho e começou a amaldiçoar Davi. E começou a jogar terra, jogar pedra e falar: seu cão maldito, pode ir embora. Agora você teve o que você merecia. E amaldiçoou Davi. Só que depois, quando Davi retomou o reino, o Simei voltou. E falou: rei, não me mate, perdoa teu servo, deixa eu te servir. E Davi, sendo tão bom como ele é, ele perdoou Simei. Mas Simei não é um homem confiável. Então o pai fala agora para o filho: filho, cuidado com Simei. Ele me maldisse com maldições atrozes quando eu saí de Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora, filho, não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhe has de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E também Salomão, toma cuidado com Abiatar, o sacerdote, porque o sacerdote também me abandonou, me traiu, e ele está ficando aí com você. Esse pessoal é esperto, e você é jovem, Salomão, e você vai começar a reinar, então cuidado. E aí então ele orienta também sobre Abiatar. E vamos ler aqui o versículo 26 e 27. 26 e 27. Aqui, Salomão já está reinando, e olha o que ele fez com Abiatar. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei Salomão: para Anatote, versículo 26, para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. 140 anos atrás, Deus tinha dado uma palavra profética a respeito do sacerdote Eli, que a linhagem de Eli não mais seria sacerdócio real, e Abiatar era da linhagem de Eli. Demorou 140 anos, a palavra do Senhor se cumpriu. Ali, em Abiatar, terminou a linhagem sacerdotal da casa de Eli, da família de Eli. Irmão, no primeiro ano do reinado de Salomão, ele já deu cabo de Joabe, de Simei, de Abiatar. Ele seguiu os conselhos do seu pai. Ele aprendeu com o seu pai. Ele aprendeu e ele obedeceu também os conselhos a respeito de obedecer a Deus, de buscar a Deus, de servir a Deus, sempre buscar força em Deus. A melhor coisa é quando a gente pode aprender com os nossos pais. E Deus deu sabedoria para ele, irmãos. Vamos dar uma olhada aqui só para a gente, em 1 Reis 3, versículo 5. 1 Reis 3, versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Deus apareceu em sonho para Salomão e falou: pede o que você quiser. Irmão, irmã, se o gênio da lâmpada aparecesse para você e falasse: pede o que quiseres. Meu Deus, onde está a minha lista? Aquela lista de pedidos, o que você ia pedir? Um carro, uma casa, um iate? E se Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, o Deus, falasse: filho, pede o que você quiser, o que você pediria? Olha o que Salomão pediu. Você conhece essa passagem, se não conhece, vale a pena. Versículo 6, e disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência,
e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. O filho é ele, Salomão. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, viu? Ó Senhor, meu Deus. Salomão não fala Senhor Deus de Davi, meu pai, ou Senhor Deus de Abraão. Ele fala, ó Senhor, meu Deus. Aleluia. Salomão já está buscando. Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste para ti a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus mandamentos e os meus estatutos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Aleluia. E então, isso foi um sonho. Deus falou com ele em sonhos. Mas Deus deu essa sabedoria para ele, e riqueza e glória. E logo depois disso, na primeira audiência que Salomão teve, porque as pessoas vinham e traziam as causas mais difíceis ao rei, e a primeira causa que se apresentou ao rei Salomão, você sabe, 2 mulheres se apresentam com uma criança recém-nascida, e elas vieram com uma história. Olha, nós estávamos dormindo na mesma casa, eu com meu filho, ela com o filho dela, durante a noite, por causa do frio, nós dormíamos cada um com seu filho, e ela, durante a noite, inadvertidamente, deitou sobre o seu filho e o matou. E pela manhã, quando eu acordei, e o meu filho estava morto, mas eu vi que não era o meu filho, ela trocou o filho que ela matou, sem querer, ela trocou, e agora ela está com o meu filho, ela disse que é dela. E a outra mulher disse, não, rei, é meu esse filho, ela que matou o filho dela. E não tinha teste de DNA. Salomão falou, as 2 são mães, as 2 merecem a criança. Soldado, traga-me uma espada e cortem a criança viva no meio e dê metade para cada uma. E a mãe verdadeira falou, não, Senhor, misericórdia, deixa que ela fique com a criança. E o rei Salomão disse, essa é a mãe, dê a criança para ela. Sabedoria de Deus. A notícia e a fama dessa sabedoria correram por todo o reino e até pelos reinos. Pessoas vieram de todos os reinos, inclusive a rainha de Sabá veio lá do Iraque, né? Uma de 5 meses de viagem de camelo para ouvir e conversar com Salomão por causa da sua sabedoria. E cada um que vinha lhe trazia presentes e honrava, e ele foi rico, próspero, cheio de glória e sabedoria, porque ele escolheu buscar a Deus. Em primeiro lugar, só ao Senhor teu Deus amarás, só a Ele servirás. Amém! Aleluia! Glória a Deus! E finalmente, então, para completar essa palavra, eu quero voltar nos filhos, né? De pai para filho. Você sabe com quem Salomão reinou? Salomão reinou com os filhos daqueles que serviram ao seu pai Davi com honra. Davi, na sua geração, ele trabalhou com alguns homens,
esses que permaneceram fiéis até o final do reinado, eles tinham filhos, e esses filhos agora estão com Salomão, de geração a geração. E eu quero ver isso com você, tá bom? Para a gente fechar essa palavra. Vamos ver 1 Reis capítulo 4. 1 Reis capítulo 4. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadok, sacerdote. Lembra do Zadok? O sacerdote que honrou Davi até o fim, que não o abandonou, quando Abiatar abandonou? Pois bem, o filho de Zadok, o Azarias, agora está com Salomão. Quem mais eram os príncipes? Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretários. Josafá, filho de Ailude, chanceler. Benaia, filho de Joiada, que era um dos valentes de Davi, comandante do exército. No lugar de Joabe, agora o Benaia. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Esse é outro Abiatar, viu, irmão? E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores. Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei. Lembra do profeta Natã, que foi tão fiel a Davi? Teve 2 filhos que foram ajudantes diretos de Salomão. Os 2 filhos de Natã. Então, de pai para filho, Deus trabalha com famílias. Irmão, Deus trabalha com honra. Deus trabalha com retidão, com honestidade. Deus trabalha com aliança. Vocês sabem quem estava na mesa de som hoje de manhã? O filho do Cílio e da Gisele, que estão comigo, né? São líderes de célula, são do louvor. Sabe quem estava hoje de manhã na projeção das imagens? O filho, são jovens assim, né? O filho do Sérgio, da bateria. Sabe quem estava ontem tirando as fotos no lugar do Jorge? Porque o Jorge está de férias merecidas, né? Por isso que esse corredor está aberto aqui. Não era para estar assim, mas o Jorge não está aqui. Quem estava tirando as fotos ontem no lugar do Jorge? O Eduardo, filho do Luiz. Quem estava cuidando dos valentes de Davi? Aqui, dirigindo. O André, filho do Luiz. O Luiz, pastor de São José, pastor da minha geração, o Luiz, mas o filho dele já está servindo. E sabe quem estava cuidando dos avalanches e por acaso também está filmando ali? O Cadu, filho da Denise. Eu estou citando filhos de pais e mães que estão comigo na minha geração e agora os filhos já estão assumindo. Os meus filhos já sabem quem eu acho que é confiável, quem é honrado. E os filhos desses já estão assumindo posições na igreja, né? Filhos honrados de pais e mães honrados. Eu quero profetizar isso para você e para sua casa, em nome de Jesus. Uma casa honrada, uma família honrada. Pessoas de palavra, pessoas de aliança, pessoas honestas, pessoas da luz. Porque se você é a luz, os seus filhos vão ser luz. E vão ser abençoados e vão ser abençoadores. Amém? E a gente vai estar servindo a Cristo de geração a geração. Quando a minha filha recebeu o primeiro salário nesse emprego que ela está, ela falou: pai, eu vou dar o dízimo. Amém, filha? E Deus já honrou. No primeiro mês já fez uma coisa lá milagrosa. Os filhos estão vendo o que a gente faz e estão aprendendo com a gente. Amém? De geração a geração servindo ao Senhor, irmão. Então, aleluia. Porque Salomão, ele já pôde começar o seu reinado. Já no primeiro ano, ele já começou fazendo coisas que ele tinha que fazer porque o seu pai avisou. A gente sabe que lá para o final da vida de Salomão também errou bastante. Mas Deus sabe que você também já errou bastante, e eu também. E Deus é bom, paciente e benigno. Ele nos perdoa. E Ele ajuda a gente a arcar com as consequências dos nossos erros, né? Porque todo pecado tem consequências. Amém?
mas vale a pena. Então, eu quero completar e encerrar com uma palavra diretamente para nós todos, agora como filhos de Deus, lá em Efésios 1, a gente vai ler do 3 ao 7, Efésios 1, do 3 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. É uma linguagem um pouco difícil, mas Deus, Pai de Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, irmãos. Ele, já de antemão, já nos predestinou para sermos filhos de adoção. Por que nós somos filhos de adoção? Porque Jesus Cristo é o único filho, mas nós somos filhos adotivos, por causa do seu grande amor com que nos amou. Amém? Você é filho, você é filha de Deus, e Ele fala que Ele nos chamou para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, para louvor da sua glória e da sua graça, e Ele nos fez agradáveis a si no amado. Você é agradável a Deus, Deus gosta de você, você é agradável a Deus. Quando você está triste, quando você está com baixa estima, a primeira coisa que vem na sua mente é: ninguém se importa comigo, ninguém se preocupa comigo, ninguém gosta de mim, eu não vou fazer falta, se eu for embora, não vou fazer falta, pensando bem, até melhor que eu vá embora. E começa a vir aquele monte de pensamento que vem do inferno. Jesus disse que o príncipe deste mundo, que é Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer matar o ser humano. E vem esses pensamentos de morte: eu não vou fazer falta, é melhor que eu morra. E Deus fala que você é agradável a Ele. Deus te chamou para ser filho dEle. Deus te adotou como pai. Amém? E Ele já preparou para você todas as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais. Tudo que a gente tem que fazer é vir para perto dEle, é vir para perto do Pai. Por que você acha que quando você está triste e desanimado nessas situações que eu citei, a primeira coisa que ocorre para a gente é o quê? Eu não vou na igreja, não tenho nada para fazer lá, eu não tenho mais fé, meu coração está duro, eu nem sei se eu acredito em alguma coisa. E a primeira coisa a gente decide é se afastar do Pai. Um dia, quando Jesus chegou no monte e olhou para Jerusalém, Jesus chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de vocês, eu quis atrair vocês, como a galinha atrai os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Jerusalém, que mata os profetas do Senhor. Quantas vezes o Pai quis cuidar de você e você foi para longe dele? Você ficou triste com pessoas e descontou em Deus. Você deixou de confiar que Ele é o provedor e se matou de trabalhar. Consumiu tua saúde, consumiu o tempo da sua família, consumiu o tempo de Deus, esfriou, o coração gelou, teve tantos problemas, ficou sofrendo. E tudo que o pai falava era: filho, volta para mim, olha para mim, deixa eu cuidar de você, deixa eu te mostrar a saída, deixa eu te mostrar como fazer. Amém? O rei Davi aprendeu seriamente isso. E ele chegou a dizer: um só dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias longe de Deus. O Pai te ama, você é filho querido. Amém? Vamos ficar de pé, que o Senhor Deus te dê sabedoria, que o Senhor Deus te dê a graça
Você que é pai, que o Senhor Deus te ajude a ser um sacerdote no seu lar, assumir a sua posição em amor, a autoridade em amor, para abençoar a sua família. Mas lembre que acima de tudo, Deus Pai está sobre você, está sobre a sua casa, sobre a sua família. Busca a Deus, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te decepcionar. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Amém.